Olá, eu sou o professor Raiman e você está no canal do Apostolado Católico da Família Raiman. No Fontes Franciscanas de hoje eu quero dizer que quem obedece não erra. Guardião é o título que se dá a certos superiores de conventos da Ordem Franciscana. São Francisco de Assis enaltecia a figura do guardião, pois amava a santa obediência. Não porque ele quisesse ser o guardião e assim poder mandar nos outros, mas, pelo contrário, ele queria alguém para obedecer. E não importava para ele quem fosse o seu guardião, ele obedeceria da mesma forma. Podia ser um velho frade ou até um jovem noviço sem experiência nenhuma. Ele obedeceria e honraria da mesma forma. Para praticar a verdadeira obediência, ele queria ter sempre um guardião. Há um ditado que diz: quem obedece não erra. E São Francisco não queria errar. Mas, e se o seu guardião fosse um tirano? Ou fosse alguém que mandasse ele fazer coisas erradas? Quanto mais desprezível for o que manda, dizia nosso seráfico pai, maior deve ser a humildade de quem obedece. E por providência divina, aquele que obedece ao seu superior, como obedeceria ao próprio Cristo, este recebe de Deus um guardião honrado, um guardião que pensa com Cristo, por Cristo e em Cristo, e só age de acordo com a vontade de Deus. Percebam, caríssimos, como não é preciso se preocupar em obedecer. Pode-se obedecer cegamente o seu superior, pois, por mais que ele, enquanto ser humano, seja desprezível, seja miserável, seja um homem cheio de pecados, Deus, em sua infinita bondade, ao ver que você é obediente e a sua obediência é sincera, não vai permitir que o seu guardião dê ordens arbitrárias. Partindo desse princípio, suponho eu, que quanto mais você obedece de má vontade, carrancudo, sem alegria, sem enxergar no seu guardião a figura do próprio Senhor, mais Deus vai permitir que este guardião lhe incumba de tarefas pouco ortodoxas só para testá-lo e prová-lo na virtude da obediência. Mas a grande questão que eu gostaria de levantar hoje, principalmente para os leigos, é: a quem obedecer? Os frades menores têm seus guardiões, seus superiores. Nós, da Ordem Franciscana Secular, temos o ministro de nossa fraternidade em primeiro grau, pois está mais próximo de nós. Mas também temos o ministro do regional e do nacional. E se tivermos a oportunidade, de conhecer, temos ainda o ministro geral, que representa o grau máximo da ordem. Os ministros exercem um cargo de serviço, como o próprio nome já diz. Eles se põem a serviço das fraternidades para ajudar a conduzir os irmãos dentro das diretrizes da OFS. E é a eles que devemos obediência. Mas e quanto aos leigos? No livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 27 e seguintes, vemos que São Pedro, ao ser apresentado ao conselho e interrogado pelo sumo sacerdote, que o reprimia dizendo que já o havia alertado para não mais pregar em nome de Jesus, ele responde: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Ora, o sumo sacerdote era a autoridade máxima do judaísmo, e Pedro era judeu. Não deveria ele obedecer ao seu superior? Acontece que São Pedro sabia qual era a vontade de Deus. O apóstolo Pedro sabia que o sumo sacerdote estava errado. E isso acontece muito em nossas paróquias. Os leigos, muitas vezes, acreditam que devem obedecer o seu pároco em tudo, cegamente, como se tudo o que ele disse fosse lei.
Mas você já parou para pensar que o padre também erra enquanto ser humano? E que às vezes não convém obedecer para também você não compactuar com o erro? O leigo não tem um imediato, não tem um guardião, não tem um superior direto, mas tem a Santa Igreja. Se o padre, se o seu pároco é obediente à Santa Igreja, aos ensinamentos do magistério, às encíclicas papais, aos concílios, como os nossos padres aqui da nossa paróquia, você pode obedecê-los de olhos fechados. Mas se o padre é meio assim, como dizer, pra frentex, quer inovar a missa, quer fazer tudo do jeito dele, e você sabe, pois você estudou os documentos da igreja, você sabe, pois você leu o catecismo e o Código de Direito Canônico, que aquilo que ele está propondo, ou muitas vezes ordenando, não está de acordo com a doutrina da igreja de 2000 anos, não precisa obedecer. Recorra ao seu bispo, se for o caso, ou até mesmo à Santa Sé. Só devemos obedecer a quem é obediente. Que assim seja. Amém. Paz e bem. Aí amanhã é sexta-feira, é dia de uma nova oração aqui no canal ao meio-dia. Rezemos juntos.